A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, querido professor também. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 2 da classe dos adultos, onde a gente vai estudar um tema primordial nesse quarto trimestre da CPAD. Vamos compreender sobre algo que é específico a partir da palavra de Deus. Vamos estudar sobre o tema para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais de Cristo Jesus? Em nome do Senhor. Hoje nós chegamos na lição de número 2 da classe dos adultos. E a lição de número 2 vai estudar sobre o seguinte assunto: para ouvir e anunciar a palavra de Deus. É claro que estamos compreendendo, à luz da palavra, em regras hermenêuticas, como estudar, como ler uma parábola de Cristo. Isso vai ser uma bênção nesse trimestre. Estamos no quarto trimestre da CPAD. E vamos analisar isso aula por aula. Nesta aula, em especial, nós vamos compreender como utilizar isso à luz das Escrituras. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda melhor a palavra de Deus. Eu quero agradecer você que faz questão de deixar sempre aí o seu comentário, dizer da onde você está assistindo esse vídeo. Olha, eu fico muito feliz ao ler comentário por comentário de vocês. Tem muita gente incentivando a gente a ensinar ainda mais a palavra de Deus. Na realidade, compartilhar aquilo que estamos aprendendo juntos. E eu quero sim agradecer o seu carinho. Aproveita também e deixa aí o seu comentário. Para facilitar a sua vida, eu estou deixando aí um link na descrição, onde você pode clicar e baixar o arquivo em PowerPoint, se você quiser utilizar esse material na sua igreja, na Escola Bíblica Dominical. É gratuito, fique à vontade, tá bom? Eu quero lembrar você que eu sempre vou passar aqui algumas dicas para vocês na sua ministração. Então, eu quero explicar para você que é muito importante você iniciar a sua aula apresentando aos seus alunos o texto bíblico da lição. O texto bíblico é importante por quê? Porque a nossa aula é baseada na palavra de Deus. E é muito importante e necessário que você, como professor da escola bíblica, conheça o texto bíblico da sua lição. Não se esqueça também de observar aí a verdade prática e o texto áureo. Uma dica para a sala de aula: você pode pedir um dos seus alunos para ler a verdade prática e o outro o texto áureo. Isso vai dinamizar a sua ministração. Não se esqueça de observar que a sua lição possui 3 objetivos específicos. E os 3 objetivos são importantes. E é necessário que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, tenha em mente os 3 objetivos para não fugir do assunto da lição. Para você não fazer aquela viagem intergaláctica e nunca mais voltar para o assunto que está sendo ministrado em sala de aula. Então, fique atento aos 3 objetivos específicos. A sua lição também possui 3 pontos. E uma dica eu quero passar para você. Inicie a sua aula apresentando o texto da lição, apresentando o tema da lição e depois apresente ponto a ponto a ser ministrado. O seu aluno vai ficar esperando ponto a ponto na sua ministração. E em regra de didática, isso vai te ajudar muito sim, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 do quarto trimestre da classe dos adultos. E eu espero que Deus te use poderosamente em nome do Senhor Jesus. A lição de hoje, a lição de número 2, para ouvir e anunciar a palavra de Deus, é uma lição que procura nos demonstrar como ler uma parábola de Cristo, como entender essa parábola, utilizando também regras hermenêuticas. E vamos entender isso de uma forma que você possa explicar em sala de aula para os seus alunos. Nós estudamos na aula passada que as parábolas em si são recursos que Cristo utiliza para poder anunciar grandes verdades. Compreendemos também que no Antigo Testamento nós encontramos 2 parábolas e no Novo nós encontramos 40, somando um conjunto de 42 parábolas em toda a Bíblia.
É claro que nos evangelhos nós encontramos o recurso que Cristo utiliza das parábolas em si. Você percebe, por exemplo, que no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, nós encontramos parábolas, mensagens, ministrações que Cristo utiliza para anunciar grandes verdades. Em um período em que o povo necessitava de ouvir e compreender a respeito do reino de Deus. E é claro que o recurso das parábolas são reais até para os dias de hoje, são reais para a gente também. E podem ser utilizados para a nossa vida espiritual. Cada parábola em si possui uma grande verdade. Cada parábola, ela anuncia algo que Cristo quer ensinar para o seu povo. É necessário que você tenha em mente que cada parábola, ela possui uma grande verdade espiritual e uma grande verdade que Cristo está dizendo para aquele que está ouvindo. E é importante que você tenha em mente quando você estiver fazendo a leitura e explicando sobre cada parábola em si na escola bíblica dominical. Tenha em mente para quem Cristo está contando aquela parábola. Em que circunstância Cristo está fazendo aquilo? E qual é a grande verdade que essa parábola possui? Se você localizar a resposta para cada uma dessas perguntas, você vai entender o significado de uma parábola de Cristo. E isso vai ser uma bênção na sua ministração. A primeira parábola que nós vamos analisar aqui na lição de número 2 é a parábola do semeador. Essa mesma parábola, ela está localizada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. E a parábola do semeador acaba relatando e demonstrando uma grande verdade. Qual é a forma que a mensagem do Evangelho chega ao mundo e como o mundo recebe essa mensagem. Essa é a ideia central da parábola do semeador. E nós vamos analisar ela hoje em nome do Senhor Jesus. E o primeiro ponto da nossa lição fala sobre o seguinte argumento: a interpretação da parábola do semeador. E é necessário que você tenha em mente a leitura bíblica dessa parábola. Uma dica que eu quero passar para você como professor da Escola Bíblica Dominical. Se possível, faça a leitura dos 3 textos que citamos aqui, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, para você poder comparar essa grande verdade e retirar ensinamentos para poder utilizar como recursos em sala de aula. Lembrando que o primeiro ponto da sua lição está dividido em 3 subtópicos. E é claro que eu gosto de explicar subtópico a subtópico de uma maneira que você possa entender e passar isso em sala de aula para os seus alunos. Vamos então para o primeiro subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a importância de compreender a parábola. Qual a importância de compreender uma parábola de Jesus? Qual a importância para entender a mensagem dessa parábola? Porque eu, como cristão, preciso entendê-la. E claro, que lições eu posso retirar para aplicar na minha vida cotidiana, no meu dia a dia? A parábola do semeador é uma das mais importantes que nós encontramos nos evangelhos. Ela não é somente uma das mais importantes, mas é aquela que ilustra tudo aquilo que nós vamos entender a respeito da mensagem de Cristo relatada nos evangelhos. Ela está localizada tanto no Evangelho de Mateus como de Marcos e de Lucas. E a sua importância se dá porque ela acaba explicando a ideia da mensagem do reino, a ideia da pregação do Evangelho, a ideia da mensagem de Jesus Cristo para os nossos corações e como nós recebemos a mensagem do Senhor Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 3 ao 20. Você acaba percebendo que o evangelista Marcos registra também essa mesma parábola de um semeador que sai a semear e semeia a semente em diferentes tipos de terrenos, em diferentes tipos de solos. E é claro que aqui há uma grande importância de compartilhar essa mensagem a todas as pessoas, porque nós entendemos à luz das Escrituras que a semente em si é a mensagem de Cristo, é a mensagem do reino. E qual é o nosso papel? O nosso papel como semeadores é anunciar essa mensagem em
todos os terrenos, em todos os corações. Mas para entender a mensagem do semeador, é necessário que você folheie a Bíblia. É necessário que você recorra ao Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 18 ao 23, aonde você vai entender o contexto dessa mensagem. Por que Cristo prega essa mensagem do semeador? Porque Cristo anuncia essa parábola tão importante no Evangelho. E você acaba percebendo que o Evangelho de Mateus acaba trazendo os recursos para o entendimento dessa parábola. Acaba trazendo o ensinamento bíblico, o ensinamento cristão, a verdadeira mensagem, a verdadeira verdade dessa parábola. E, é claro, nós entendemos que nesta mesma mensagem nós compreendemos o recurso que Mateus ilustra ali a partir do sermão de Cristo. Vamos avançar, vamos tentar compreender ainda mais sobre essa parábola no segundo subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: os elementos que constituem a parábola, o semeador, a semente e o solo. Nós encontramos aqui 3 elementos e é importante que você analise cada um, porque cada um possui o papel fundamental registrado nessa parábola. Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 43. Cristo se apresenta na parábola como o semeador. Se possível, leia esse texto em sala de aula com seus alunos. É muito importante folhear a Bíblia na sua ministração. E é claro que essa parábola ela acaba ensinando algo que é primordial, a mensagem do reino. Como compartilhar essa mensagem? Cristo é esse semeador que anuncia as verdades eternas para o nosso coração. É claro que com os recursos hermenêuticos nós também podemos compreender que Cristo ele exerce esse papel de semeador, aquele que sai a semear. Ele é o semeador da parábola, mas nós como cristãos, seguindo a Cristo, fielmente anunciando a sua mensagem, também exercemos esse papel de semeadores de Cristo, anunciando a sua mensagem, anunciando as verdades eternas. Acabamos de analisar o papel do semeador. O próximo papel dessa parábola, que nós precisamos entender em escola bíblica dominical, é o papel da semente. O que é a semente em si? O que é a semente dessa parábola? Precisamos entender. E é claro, entendendo, tentar explicar para os nossos alunos. Mateus capítulo 13, versículo 19, parte A, nós encontramos a resposta. A semente é a palavra de Cristo. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra do reino. Essa semente que nós compartilhamos à luz do Evangelho é a mensagem de Cristo aos corações. E o nosso papel como cristãos, seguidores de Cristo, é anunciar essa mensagem, é levar a semente aos corações. É o papel do semeador, é o papel dos semeadores. Vamos continuar analisando? Já observamos o semeador, já compreendemos a semente. Agora, vamos entender o que é o solo em si, nesse segundo subtópico. O terceiro elemento é o solo. E o solo é, na realidade, representado por nossos corações. O nosso coração é o terreno fértil, onde Deus tem a prioridade de trabalhar através da sua palavra, através da semente. Entendendo isso e compreendendo a respeito dessa ministração, você vai explicar para os seus alunos que Cristo é o semeador. Nós também somos semeadores. A palavra é a semente e o nosso coração, o coração de todas as pessoas, é o terreno onde Deus opera. Vamos avançar? Vamos para o terceiro subtópico do ponto número 1, compreendendo ainda mais sobre esses argumentos dessa parábola em si. Os diferentes tipos de solos infrutíferos. É claro que existem vários tipos de terrenos, existem vários tipos de solos, aonde a semente é plantada nessa parábola que Cristo conta naquele momento. E a partir disso nós vamos analisar nesse terceiro subtópico do ponto número 1, tentando
explicar para os nossos alunos da melhor maneira possível. Lucas capítulo 8, versículos 5 ao 8, você entende que as pessoas que ouvem a mensagem de Cristo são comparadas a esses tipos de terreno. E uma pergunta surge: que tipo de terreno você é? Que tipo de terreno eu sou? Nós precisamos compreender isso e lançar em sala de aula. Mateus capítulo 13, versículo 9, fala do primeiro tipo de terreno, o solo compactado. É aquele tipo de terreno que não permite que a semente em si, a palavra, penetre, se aprofunde e encontre o coração. Na realidade, esse tipo de terreno é comparado àquelas pessoas que ouvem a mensagem, mas não entendem, não recebem, deixam a palavra por fora, exposta, sendo suscetível a qualquer tipo de ensinamento, menos o da palavra do reino. Mateus 13,15, por causa da dureza de coração, muitas pessoas são comparadas a esse solo compactado. Eu espero que você não seja uma dessas pessoas. E então surgem as aves que retiram a palavra da superfície daquele coração compactado. Essas aves são comparadas ao próprio inimigo das nossas almas, que em todo tempo procura retirar a mensagem do Evangelho dos nossos corações. Mateus capítulo 13, versículo 16 e 17, nós encontramos o outro tipo de terreno. O terreno entre as pedras. Esse tipo de terreno é um terreno onde a semente ela encontra um local de habitat, por um princípio de tempo. E é claro que a semente se desenvolve, ela cresce muito rápido, porém falta a profundidade e por isso ela acaba morrendo. Esse terreno é representado por aquelas pessoas que recebem a mensagem com alegria, mas quando vem as primeiras provações, as primeiras pedras, as primeiras dificuldades, a mensagem morre. A mensagem não floresce, não dá frutos, não há crescimento. Existem pessoas que são assim, recebem a mensagem de Cristo com muita alegria, mas com as primeiras lutas do dia a dia, com a primeira dificuldade que surge, ela logo pensa em abandonar o Evangelho. Que você não seja uma pessoa assim. E claro, que o seu aluno também não, mas que ele encontre a profundidade do seu coração com a mensagem do Evangelho. E daí a importância de uma boa mensagem de Cristo, de um bom embasamento do Evangelho, de acompanhar essas pessoas que recebem a mensagem e conduzi-las ao discipulado, à escola bíblica dominical, ao crescimento em Cristo, ao estudo bíblico, ao amadurecimento da fé. Muitas pessoas têm aceitado Cristo em nossas igrejas, mas não nos preocupamos em produzir o crescimento, em produzir o amadurecimento para que essas pessoas cresçam em Cristo Jesus. Precisamos rever isso e melhorar o nosso discipulado. O outro tipo de terreno está no versículo 18. Quando você lê o texto, você percebe que a semente cai em um terreno onde há espinhos. Perceba, essa semente do Evangelho cresce, mas ela é sufocada por causa dos espinhos. Existe o terreno compactado, existe o tipo de terreno entre as pedras e existe o tipo de terreno entre os espinhos. Mateus capítulo 13, versículo 22 explica exatamente que tipo de terreno é esse. São aquelas pessoas que ouvem a mensagem de Cristo, crescem, mas por causa dos espinhos são sufocadas e não conseguem dar frutos, não conseguem ir adiante, não conseguem gerar vida através da mensagem do Evangelho. E os espinhos são comparados com a sedução desse mundo, com os pecados, com as amizades que não te levam a se aproximar de Deus. Cuidado com isso. Precisamos explicar isso à luz da palavra de Deus, através da pregação do Evangelho, na escola bíblica dominical. Eu tenho por mente que a escola bíblica dominical é o melhor recurso que nós possuímos hoje na igreja em si, para o discipulado cristão, para o amadurecimento da fé dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Por isso, vale a pena investir na escola bíblica. Nós precisamos, como cristãos, investir no tratamento do solo, dos corações que ouvem a mensagem.
Nós precisamos, como semeadores, trabalhar o solo para que Deus possa operar poderosamente. E como nós vamos fazer isso? Com a ajuda do Espírito Santo. Pregando o Evangelho da maneira correta, anunciando as verdades de Cristo, anunciando a verdade e vivendo a verdade. Precisamos dar o bom testemunho. Vamos avançar? Vamos para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento, estudando ainda mais a respeito dessa parábola. A importância de ouvir o Evangelho. Esse ponto procura trabalhar com a gente 3 subtópicos. E é claro que nós vamos continuar analisando a parábola do semeador. Neste ponto, nós vamos encontrar aqui o terreno correto, o solo que dá fruto. E eu espero que você seja esse solo em nome do Senhor Jesus e que você encontre também esse tipo de solo na sua classe de escola bíblica dominical. O primeiro subtópico fala sobre o tipo ideal de solo. Nós já entendemos no primeiro ponto que Cristo é o semeador, que você pode se tornar um semeador, que a semente é a mensagem do Evangelho e que o solo é o nosso coração. E nesse primeiro subtópico vamos entender qual o tipo ideal de solo para que Deus possa trabalhar. Observe o versículo 20 do capítulo 13 de Mateus. Você vai encontrar o segredo desse solo. É ouvir. Aquele que ouve a mensagem e recebe em seu coração, ele é um solo ideal para que Deus possa operar o crescimento na sua vida espiritual. Ouvir a mensagem de Cristo. Tem muitas pessoas que escutam, mas não entendem a mensagem. Não ouvem a mensagem no seu coração. Escutar é uma coisa, agora ouvir e entender é outra. E daqui a importância de ouvir a mensagem do Evangelho. Perceba que as pessoas que Cristo está falando são aquelas pessoas que param para entender as verdades eternas. Mateus capítulo 13, versículo 23, Cristo diz que aquelas pessoas que ouvem a mensagem e entendem a mensagem são literalmente o solo perfeito para que o Espírito Santo de Deus possa operar. Porque encontra espaço, encontra profundidade e o terreno é fértil. Eu espero que você seja esse terreno fértil para o Espírito Santo de Deus operar na sua vida. Atos capítulo 17, versículo 11, nós encontramos essas pessoas, esse tipo de terreno fértil, quando o próprio apóstolo Paulo foi pregar a palavra de Deus em Bereia. Os bereanos ouviram e entenderam. Eles buscavam compreender a mensagem. Esse tipo de terreno é o terreno ideal para Deus operar a sua ministração, a verdade do Evangelho, a verdade do reino de Deus. Atos 17, 12 diz que essa verdade faz diferença em nossas vidas. Que você seja um cristão assim, um solo perfeito para Deus operar. Vamos avançar, vamos para o segundo subtópico do ponto número 2, onde nós vamos entender sobre o tipo ideal de ouvinte. Qual é o tipo ideal de ouvinte da palavra de Deus? Daquele que ouve a mensagem, compreende e entende. Jesus demonstrou na parábola do semeador que o bom ouvinte é comparado como o terreno fértil. É aquele que para ouvir a mensagem do Evangelho e entende essa mensagem. E ele não se deixa sufocar por nada, porque o seu coração, mesmo em dias adversos, mesmo em dias terríveis como nós estamos vivendo, é um coração fértil para a presença de Deus. É um coração que deixa Deus trabalhar em sua vida. O bom ouvinte é aquele que ouve e obedece, entende a mensagem, entende o recurso. Hoje em nossas igrejas nós encontramos várias pessoas que estão frequentando os nossos cultos, mas poucos ouvintes. Poucos são aqueles que ouvem e entendem a mensagem do pastor. Poucos são aqueles que ouvem e entendem a pregação que você está desenvolvendo na sua ministração, no ensino bíblico. Esse tipo de terreno precisa ser valorizado, porque esse tipo de terreno é um terreno que vai dar frutos para a glória de Deus. E o terceiro subtópico fala sobre a importância de ouvir. Ouvir a mensagem do Evangelho é obedecê-la.
obedecê-la para a glória de Deus. Não para a glória dos homens, mas para a exaltação do Senhor. Lucas capítulo 8, versículo 15, diz que o melhor tipo de ouvinte é aquele que também possui um coração honesto e bom. Um coração que busca honrar ao Senhor. Um coração que tem sede das coisas de Deus. Sede da mensagem do reino de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo explica para os irmãos que é importante ler, estudar e entender a palavra de Deus que habita em nós. Essa palavra é ministrada em nosso coração, é pregada para as nossas vidas e nós precisamos entendê-la diariamente. Tiago, capítulo 1, versículo 21, nos ensina que aquele que ouve, ele obedece à mensagem do Evangelho. E nós precisamos entender que, ouvindo a mensagem, eu preciso permitir que o Evangelho mude a minha vida, trabalhe no meu caráter, mude também a minha consciência, para que eu possa servir ao Senhor em todo o tempo. Isso significa que, se eu roubava, não vou praticar mais esse ato, porque hoje sigo a Cristo. Eu entendi a mensagem do Evangelho, ele habita em mim. Se eu praticava algo que não agradava a Deus, não faço mais isso, porque a partir do momento em que eu sirvo a Cristo, a mensagem do Evangelho habita em mim, eu passo a servir a Deus de todo o coração. Se eu mentia, já não minto mais, porque Cristo habita em mim. E Cristo habitando em mim, a minha vida agora passa a ser guiada pela verdade, guiada pelo Evangelho. E o terceiro ponto da nossa lição fala sobre o seguinte argumento, chamado para anunciar o Evangelho. É claro que esse ponto possui aí, gente, 3 subtópicos. E é necessário que a gente precise entender qual é a proposta desses subtópicos. Em cada argumento, nós vamos explicar para você de uma maneira que você possa compreender e aplicar isso em sala de aula. O primeiro subtópico fala sobre a obra da maior importância. Que obra é essa? Como nós podemos compartilhar o Evangelho? Como nós podemos anunciar o reino de Deus? Que obra é essa que Deus nos capacitou para isso? Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. O maior serviço do cristão é exercer o papel do semeador, é anunciar a mensagem do Evangelho para aqueles que precisam conhecer as verdades eternas. O meu papel, o seu papel como cristão é ser um semeador, porque nós seguimos a Cristo. E seguindo a Cristo precisamos anunciar o Evangelho, plantar a semente. Filipenses capítulo 1, versículo 18 diz que a mensagem do Evangelho, a semente em si, ela precisa ser compartilhada não somente por palavras, mas por testemunhos. Com o meu testemunho, com o seu testemunho, você anuncia o Evangelho. Esse é o maior exemplo que nós possuímos. Precisamos utilizar os recursos que nós possuímos. Redes sociais, plataformas sociais. Precisamos pregar a palavra de Deus. Precisamos testemunhar de Cristo. Essa é a semente que Deus nos deu. E a semente verdadeira, ela é inegociável. Ela é preciosa. Ela é a verdade eterna. Ela é o Evangelho. E nós não precisamos distorcer o Evangelho para esse Evangelho se adequar nos corações das pessoas. Não. A semente não pode ser distorcida. A semente precisa ser plantada como ela é, com a riqueza que ela possui, com a composição que ela tem, com aquilo que Deus a formou no coração daqueles que ouvem a mensagem de Cristo. Você não precisa se adequar ao mundo para ser um semeador, mas você precisa se adequar à palavra para ser um semeador de Cristo Jesus. O segundo subtópico do ponto número 3 diz que a ordem de Jesus é pregar. Pregar o Evangelho. Anunciar a mensagem. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, o próprio apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, seu filho na fé, para ele realizar algo que era primordial, papel do semeador, pregar a palavra de Deus. Como obreiro, precisamos pregar e anunciar a mensagem. Precisamos anunciar Cristo, falar das verdades eternas, em nome do Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, é necessário ler esse texto com seus alunos. Nós precisamos anunciar as boas novas. Que boas novas são essas? As boas novas de salvação. E quais são as boas novas de salvação? Cristo morreu por nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo e em breve virá
para buscar os salvos, para buscar aqueles que entenderam a mensagem e se tornaram um terreno fértil para a glória de Deus. E que você seja esse terreno, em nome do Senhor. E o terceiro e último subtópico fala sobre a importância de pregar o Evangelho. É necessário que nós, como cristãos, voltemos a pregar o verdadeiro Evangelho. Que nós não distorcemos a mensagem, mas que nós possamos anunciar a verdadeira mensagem que Cristo nos deu. Essa capacidade de pregar as boas novas do Evangelho, a causa de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Lê esse texto com seus alunos, isso vai incentivar muito na sua ministração. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Precisamos sempre anunciar a mensagem, ensinar a palavra de Deus, porque a colheita está próxima. E em breve Cristo vem arrebatar a sua igreja, arrebatar aqueles que creram na mensagem, que acreditaram no Evangelho e deixaram a semente crescer. Gente, eu espero que Deus use você poderosamente na escola bíblica dominical da sua igreja. E finalizando essa lição, não se esqueça que o seu papel é o papel do semeador. Plantar a semente, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, não converter ninguém, porque esse papel é do Espírito de Deus. É Deus que dá o crescimento, é Deus que trabalha nos corações. Eu espero que Deus em Cristo use você na escola bíblica dominical da sua igreja. Semana que vem estou aqui de volta com vocês, tá? Não se esqueça de deixar o seu likezinho, o seu joinha, o seu comentário. Gente, isso é muito importante. Estou comentando a lição dos adultos, dos jovens e dos juvenis. Te espero por aqui. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula para a glória de Deus.